Boa noite, professora Maria Lúcia Fatorelli. Então, contigo agora. Boa noite, querido Daniel, nosso coordenador lá na Comissão Brasileira Justiça e Paz, que tem feito um trabalho assim impressionante, né? Como vocês todos e todas devem acompanhar. Um abraço apertado aqui na Jussara também, que está nessa coordenação hoje. E a todas e todos. E obrigada, Flávia, por essa inspiradora introdução que você fez, viu? O que a gente quer realmente é isso, né, gente? É outra economia, e o Brasil tem simplesmente tudo para ter uma outra economia inclusiva, uma economia que garanta vida digna, né, para todas as pessoas. Eu vou procurar contribuir aqui, Daniel, e todas e todos. É uma honra, nós já temos aqui muitas pessoas conosco, né, Daniel? Olha que beleza. Estou muito honrada, viu? Vou tentar compartilhar a tela. Então, vamos lá. Então, gente, eu coloquei aqui a dimensão econômica, e a abordagem que eu vou fazer é um contraponto. A lógica do modelo atual, que é uma lógica de ganância e de escassez para a imensa maioria, não é? É ganância de quem está no, quem assume o poder financeiro, e escassez para a grande maioria da população. Essa é a lógica atual. E a lógica que nós queremos é a lógica da fraternidade e da abundância para todas as pessoas, né? Então, é um desafio. Eu já aviso que vocês não precisam ficar preocupados de copiar nada, que essas telas eu já passei para a Jussara e ela pode disponibilizar para todas e todos, viu? Para vocês usarem e revisarem, porque tem muitos links, né? Eu vou tentar fazer uma apresentação mais explicada possível, mas claro que é impossível aprofundar demais. Então, depois vocês podem acessar os links, fazer perguntas, que eu vou estar à disposição aí de todos que estão fazendo esse curso, tá bom? Então, eu organizei em 3 partes: o ver, julgar e agir. Primeiro, nós vamos ver a realidade de abundância que existe no Brasil e, ao mesmo tempo, um cenário de escassez que afeta a maioria da nossa população. Por que eu falo cenário? Que a nossa realidade verdadeira, concreta, palpável, é de abundância. Eu vou mostrar os dados. Mas, infelizmente, o cenário é de escassez. O segundo ponto, julgar, nós vamos entrar na análise dos principais eixos que sustentam o modelo econômico. Esse modelo aí, de abundância para poucos e de escassez para a maioria. E os 4 eixos que nós vamos tratar são o sistema da dívida, a política monetária suicida praticada pelo Banco Central, o modelo tributário regressivo e o modelo extrativista do grande agronegócio de exportação e da mineração predatória, que é um modelo totalmente responsável para com as pessoas e o ambiente, né, para com a nossa casa comum. Então, esses 4 eixos, a maneira com que eles funcionam é que produzem a concentração de renda na mão de poucos e jogam a imensa maioria na escassez. Então, a desigualdade no Brasil não é acaso, é fruto exatamente da atuação desses 4 eixos, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E, por último, né, o agir, nós vamos agir para quê? Para mudar esse modelo, porque eu acho que nenhum de nós aqui está satisfeito com esse modelo, não é mesmo? Então, essa é a proposta, o desafio da nossa roda de conversa de hoje, tá? Então, o primeiro tópico: Brasil, realidade de abundância, cenário de escassez. Olha o paradoxo. Nós somos a 10ª maior economia mundial, temos imensas potencialidades e a nossa realidade concreta é de abundância.
Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo, imensa reserva de petróleo, a maior reserva de água doce, maior área agricultável, riquezas minerais, terras raras, riquezas biológicas. Olha os nossos biomas, né, gente? A fauna, a flora riquíssimos. Extensão territorial, falamos o mesmo idioma, isso é um patrimônio inestimável que temos aqui no Brasil. Temos clima favorável, podemos plantar e colher 3 safras por ano. Os países do norte, uma safra, nós aqui, 3. Temos potencial energético, industrial, comercial, uma imensa riqueza humana e cultural. Temos também dinheiro, riqueza financeira. Nós temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa. Eu vou mostrar todos esses dados depois. Nós temos também uma dívida ecológica por cobrar e um potencial de arrecadação tributária também enorme, porque todo mundo sabe que rico não paga imposto no Brasil. Então, vocês estão vendo, tudo isso é concreto. Nada disso é ficção. É tudo concreto, palpável. É a realidade. Mas o que que a gente está vivendo? Um cenário de escassez. Crise que pega aí várias facetas, né? Nós temos crise econômica, uma crise econômica seletiva, né? Porque ela não está atingindo os ricos, que estão cada vez mais ricos. Mas a gente está vendo a classe trabalhadora aí sofrer com a desindustrialização, vários pequenos negócios fechando. O desemprego ainda, embora tenha melhorado, ainda afeta grande parte das famílias brasileiras. Muita gente na informalidade, muita gente tendo perdas salariais, aceitando perdas para não perder o emprego. Privatizações, perdendo patrimônio público, ajuste fiscal, cortes de investimentos sociais, um encolhimento do PIB, porque o nosso PIB está crescendo muito pouco comparado com o resto do mundo, e ainda convivemos com extrema pobreza. Temos também uma crise social, política, ambiental, e no meio disso tudo, a explosão da chamada dívida pública, que leva à chamada crise fiscal, que justifica arcabouço, que justifica mais privatizações, mais contra-reformas, e no meio disso tudo, lucro recorde de bancos, não é? Que para banco nunca tem crise, não é? Então, se a gente olha essa situação, a gente vê que nós estamos vivendo no avesso do Brasil que merecemos. Esse, aliás, é o título de um texto elaborado no âmbito do Observatório de Finanças, que é um dos observatórios da CBJP, que o Daniel coordena. Tem o link aí que vocês podem ler depois. Hoje, nós temos 7,3 milhões de desempregados. A gente pode até dizer, olha, diminuiu, já tivemos 15 milhões há 10 anos atrás. Mas, quando a gente pensa 7 milhões de pessoas desempregadas, é o desespero de 7 milhões ainda, num país com tantas potencialidades. 22 milhões de informais, quer dizer que não tem registro nenhum, vivendo de trabalho, o chamado bico, né? 19 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, sem CNPJ, são os chamados empreendedores, não é? Que na verdade não são empreendedores, são informais. Mais de 90% da população, segundo o último censo do IBGE, recebendo apenas até 2 salários mínimos. Olha bem, num país que é a 10ª maior economia do mundo. Mais de 90% da população recebendo apenas até cerca de 2 salários mínimos. E 40 milhões de brasileiros, segundo a ONU, divulgou ano passado, em insegurança alimentar. Esse é um nome bonito para dizer passando fome. Então, gente, isso aí é o avesso. A gente tem que mudar esse modelo, não é? O que está provocando isso, não é? A desigualdade social aqui é brutal.
Embora sejamos a 10ª maior economia do mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU nos classifica em 89º lugar. Isso não é acaso. É fruto do sistema da dívida, da política monetária do Banco Central, do modelo tributário e do modelo de exploração extrativista. Tá? Isso que a gente precisa compreender para lutar de forma unificada, não é? Porque nós temos muitas lutas no Brasil, mas os movimentos estão lutando de forma dispersa, não é? Então, resumindo isso que eu falei até agora, tem essa tela, não é? Por exemplo, aí uma ilustração de uma notícia recente agora, de poucos meses atrás. As exportações do agronegócio chegam a 82 bilhões de dólares no primeiro semestre. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda convive com pessoas passando fome, não é? Essa tela aí resume o país da abundância e o cenário de escassez, tá? Qual medida atualmente está aprofundando essa escassez? O arcabouço fiscal, que manteve o teto de gastos sociais com uma flexibilidade muito pequena. Para quê? Está lá, entre aspas, na exposição de motivos enviada pelo Fernando Haddad, ministro, e sua equipe ao Congresso Nacional ano passado. Manteve o teto para guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. E que teto é esse? É um teto que incide somente sobre os gastos sociais. Saúde, educação, previdência, segurança, investimentos, assistência, etc. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para os juros e mecanismos do sistema da dívida. Isso aí não tem teto, não tem limite, não tem controle algum, não é? Então, fica escancarado aí um dos primeiros eixos, né? E nós vimos há poucos dias um corte de 15 bilhões de reais, não é? E mais 30 bilhões bloqueados depois, afetando as universidades e os institutos federais. E isso está acontecendo, gente, apesar dos recordes de arrecadação. Então, o que acontece? Olha essas notícias. 266 bilhões de arrecadação só no mês de agosto. Novo recorde. A gente está batendo recorde de arrecadação quase todos os meses do ano. E mesmo assim, já aconteceram esses cortes de investimentos que eu falei, e o governo vai anunciar nos próximos dias mais um pacote relevante de revisão de gastos sociais. E isso neste governo, não é que nós apoiamos e sabemos que ele tem uma mirada mais social. Então, gente, se não mudarmos o modelo econômico, entra governo, sai governo, os dirigentes ficam reféns. E para mudar o modelo, a gente tem que articular uma luta muito grande de toda a sociedade. Olha o risco que nós estamos correndo de retrocesso. Rever aqueles pisos constitucionais. O que quer dizer piso? Que para saúde e educação, o piso que está lá na Constituição significa que a gente tem que gastar do piso para cima. Não pode ser abaixo do piso. Mas na lógica de teto de gastos, o que está acontecendo? Não pode conviver com piso, porque a lógica é de teto. E o teto é o quê? É daqui para baixo. É uma lógica totalmente inversa. Então, o privilégio do sistema da dívida, tudo isso, todos esses cortes, é para servir o sistema da dívida. O privilégio fica escancarado nesse gráfico do orçamento, tá? Que depois eu vou até abordar por que ele é tão atacado, esse gráfico. Embora ele seja simplesmente o retrato dos dados oficiais. Isso aí não tem nada inventado por nós, a gente simplesmente pega os dados que estão lá no orçamento pago
divulgado pelo governo e coloca nesse formato de pizza. Porque isso aí dá uma visibilidade muito fácil, não é? Olha aí, ano passado foi 1.890 para juros e amortizações da dívida, 43,23%. Enquanto a saúde ficou com 3,69%, a educação com 2,97%, a previdência, que é onde tem um recurso melhor, ficou com 20,93%, inclusive tem arrecadação própria. Mas a Previdência é uma das áreas mais atacadas nas contrarreformas, exatamente porque é onde ainda tem mais recurso, né? E qual é a despesa que deveria estar sendo cortada? Não é saúde e educação. Olha nesse gráfico aí que pega dados desde o ano 2000. Enquanto aquele gráfico de pizza pega dados de um ano, esse gráfico aí que eu estou mostrando agora mostra 23 anos de orçamento federal executado. Olha a reta vermelha lá embaixo, educação e cultura. Saúde e saneamento, lá a reta azul. Olha pessoal e encargos, gasto com servidor público ativo, aposentado e pensionista e leis sociais. Tudo incluído. Olha a reta de pessoal e encargos. Vem caindo ultimamente. Por quê? Desde o golpe que aplicaram contra o governo Dilma, sequer reajuste inflacionário vem sendo autorizado pelos governos seguidos, tá? Tudo assim. Então, vem caindo, porque os dados aí estão corrigidos pelo IPCA. Então, se você considerar o dado corrigido pela inflação e o salário real não está sendo corrigido pela inflação, o gasto está caindo, efetivamente, se considerarmos com base no IPCA. A Previdência vem subindo, por quê? A Previdência Social, como vocês sabem, quando trabalhadoras e trabalhadores estão na iniciativa privada, quem paga o salário deles é a empresa privada. Quando eles se aposentam, quem vai pagar a aposentadoria? É o INSS, é o setor público. Então, o gasto com a Previdência é um gasto que sempre aumenta, tá? Agora, olha lá onde está o gasto com juros e amortizações da dívida. Infinitamente maior do que todos os demais, tá? Pode até somar todos os demais que ainda vai gastar menos do que o gasto com a dívida. E todo o privilégio desse modelo atual visa dar mais recursos para juros. O Banco Central vai lá, aumenta os juros e o governo tem que correr atrás, cortando investimentos para pagar os juros. É isso que está acontecendo. Agora, por que que toda a estrutura do Estado está sendo sucateada? Vocês estão vendo o que está acontecendo com as universidades, com o IBAMA, que fez inclusive greve pouco antes das queimadas, não foi? Para denunciar o desmonte, o corte de investimentos. Por que que isso está acontecendo? Se nós temos imensas riquezas sob todos os aspectos que olhamos, conforme eu mostrei lá na primeira tela. E temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa. Olha aí onde está o dinheiro. 1,5 trilhão na conta única do Tesouro, 1,640 trilhão no caixa do Banco Central, mais de 2 trilhões em reservas internacionais. Pessoal, tudo isso parado na gaveta, tá? E no meio desse arroxo todo de corte de gastos, de arcabouço e tudo mais, juro aumentando e o lucro dos bancos explodindo, não é? Então, gente, esse modelo é uma ditadura do capital, tá? E o capital, por que que a gente fala ditadura? Porque eles usam de todos os instrumentos de chantagem possível. Por exemplo, essa fala aí, lá durante a pandemia, de uma pessoa do, do, de um dos bancos, o Credit Suisse, que já até fechou, falou: juro e dólar vão subir se o Brasil não fizer reforma em 6 meses. Olha como!
o setor financeiro impõe, tá? E aí o Banco Central aumenta o juro. Isso aí foi em 2021, ainda no governo Bolsonaro, ele apresentou aquela reforma da Previdência, que foi aprovada, não é? Autonomia do Banco Central, tudo que o mercado queria. É assim que tem funcionado. E o que nós temos visto é exatamente esse avanço acelerado da pauta do capital, com várias medidas, como a aprovação do arcabouço, aprovação da autonomia do Banco Central, elevação do juro pelo Banco Central sem justificativa, aprovação daquela emenda constitucional 109, que foi um verdadeiro absurdo, não é? Privatizações, aprovação do esquema de securitização e ameaça, não é? Da PEC 32, da reforma administrativa voltar. Então, gente, quem está mandando no Brasil é o setor financeiro. Poucas pessoas no Brasil conhecem o BIS. Não é o chocolate, não, viu? É o BIS, que se diz Banco Central dos Bancos Centrais. É um banco privado localizado lá na Basileia, na Suíça. Nem o nome dele os jornais falam. Geralmente falam regras de Basileia. Isso aí vocês já devem ter ouvido falar. O que é regra de Basileia? São as normas ditadas pelo BIS. Acontece que os países ricos estão nem aí para essas regras. Agora, o Brasil ajoelha e obedece até além. Por isso que o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, nomeado por Bolsonaro, ganhou até um cargo nesse BIS. E o BIS tem seus braços, né? O FMI, o Banco Mundial, e os bancos centrais. Tem dois links aí para ajudar depois vocês explorarem esse ponto. Então, gente, nessa introdução, nós vimos como é que está funcionando o, o modelo atual, tá? Essa é a realidade de abundância para uma minoria e escassez para a grande maioria. Então, vamos ver como que isso é concretizado pelos eixos que sustentam o modelo. Eu vou falar, em primeiro lugar, do sistema da dívida, depois da política monetária suicida do Banco Central, do modelo tributário regressivo e do modelo extrativista. São esses eixos, o funcionamento deles é que separa a realidade de abundância do cenário de escassez. E nos dão uma orientação, né? O que a gente vai fazer? Porque lutar de forma ideológica contra o capitalismo, que isso tudo aí é o capitalismo. Mas como é que nós vamos lutar contra o capitalismo? De maneira ideológica. Primeiro que de cara, vocês sabem, boa parte da população vai falar: esse pessoal é comunista, e já para de ouvir. Então, nós temos que dissecar esse modelo para a gente conseguir dar os passos que nós precisamos dar para dar uma emperrada nesse modelo aí que está se aprofundando de forma gritante, tá? Então vamos lá. O que que nos inspira? Tem vários documentos do Papa Francisco que ele cita a dívida financeira, a dívida ecológica. Na Laudato Si, por exemplo, ele fala diretamente da dívida externa, que se transformou num instrumento de controle, o que não acontece com a dívida ecológica. Tá? Então, é preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. É o que diz esse documento, Laudato Si, do divulgado amplamente, né? Tem vários grupos que estudam esse documento. É fundamental que a gente pegue essas inspirações, não é? E eu tenho muito apreço por essas, que eu repito em várias palestras, porque quem me passou
essas citações foi o padre Thierry, não é que eu deixo aqui uma homenagem para ele, que tanto nos ajudou nessa área, né? É, tem um outro documento também que fala da economia, que o link está aí, que é um documento extenso, gente, mas é riquíssimo, tá? Vale a pena vocês que querem, né, fazer, aprofundar no estudo desse âmbito econômico, acessar esse documento. Ele fala explicitamente das taxas de juros excessivamente elevadas que não são sustentáveis, tá? E que representam uma operação não somente ilegítima eticamente, mas também disfuncional à saúde do sistema econômico, tá? E fala das práticas usurárias, fala também da criação fictícia de valor. Essa criação fictícia se encaixa perfeitamente nesse esquema de securitização que a gente vem combatendo e que, infelizmente, o Congresso Nacional aprovou. O Papa Francisco também convocou toda a juventude do mundo para formular um outro modelo, que coloque o ser humano no centro, que coloque o respeito à natureza no centro, não é? E nós também contribuímos com documentos e vídeos, tá? Para contribuir com esse debate, que eu deixo os links aí para vocês. Então, vamos lá. Dissecando os eixos. O primeiro eixo que eu quero abordar é o sistema da dívida. Por quê? A dívida pública, ela deveria estar financiando investimentos. Investimentos de interesse da sociedade do país. A dívida deveria estar viabilizando o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, a dívida não era para ser uma coisa nociva, como não é no Japão, por exemplo, na Alemanha, em vários países que usam a dívida para investimento, que tem juros baixíssimos, juros negativos. Mas o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós não temos dívida, não, gente. Aqui no Brasil nós temos sistema da dívida. Essa é uma expressão que eu criei exatamente para diferenciar o que funciona aqui no Brasil. O que funciona aqui é um sistema que, em vez de trazer dinheiro para ser investido, promove uma contínua subtração de recursos, como a gente viu naquele gráfico do orçamento. Aqui no Brasil, a dívida não tem contrapartida em investimento, como falou o TCU, Tribunal de Contas da União. E mais, essa dívida que não tem contrapartida e que só tira dinheiro do orçamento, ainda tem justificado teto de gasto, arcabouço, contra-reforma, privatização e juro alto. Então, nós temos que saber que dívida é essa. Como é que o sistema da dívida opera? A gente representa aí com essas engrenagens, porque uma coisa está conectada com a outra, tá? Quando o sistema da dívida opera, ele movimenta os privilégios financeiros, o sistema legal, porque o Congresso Nacional corre para aprovar, como aprovou agora o arcabouço fiscal, como aprova os cortes de gastos sociais, como aprova as privatizações, a absurda privatização da Eletrobras, aprovada no Congresso. Então, o sistema legal, ele é também conectado para servir ao sistema da dívida. Isso está ligado ao sistema político, porque quem financia algumas bancadas ali? Esse modelo. O extrativismo, mineração e agronegócio, financiam grande parte dos parlamentares. O sistema da dívida está conectado também à corrupção, porque é um modelo amplamente, profundamente corrupto, que rouba o orçamento público para privilegiar o rentismo, usando mecanismos, inclusive, fraudulentos. A grande mídia participa, né? Hoje mesmo, gente, saiu uma notícia infame, tá? Na grande mídia, dizendo que
que já houve uma reunião do Haddad com o presidente Lula para falar sobre o corte de gastos e que o mercado tem o tempo dele e o governo quer impor o tempo dele. Olha, quer dizer que é o tempo do mercado é que tem que prevalecer sobre o tempo do governo? É impressionante, tá? E o sistema financeiro, né? Porque quem é que coordena o funcionamento do sistema da dívida? Isso não é ideia de nenhuma pessoa aqui dentro do Brasil, não. Isso é muito bem coordenado pelo BIS e seus braços. O FMI, o Banco Mundial, o BID, os bancos centrais, aí, a gente vê isso em normas que são acatadas aqui e que não têm a menor lógica, tá? Qual é a consequência dessa operação aí, desse modus operandi do sistema da dívida? Uma dominação financeira brutal. Quem está mandando no Brasil é o poder financeiro e graves consequências sociais, né? Olha só essa tela, gente. Essa tela é o print, é a cópia de uma tela apresentada pelo Tribunal de Contas da União ao Senado. Vocês estão vendo lá no cantinho direito inferior, TCU, a logo do TCU lá? O que o Tribunal de Contas falou para o Senado? No período de 2000 a 2017, por que ele usou 2017? Porque esse estudo foi feito em 2018. Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos da dívida pública. Olha bem, quem está falando não é a Auditoria Cidadã, é o Tribunal de Contas da União. Nenhuma, olha a palavra nenhuma, dita pelo TCU. Não tem contrapartida na dívida interna federal brasileira, que já está em mais de 9 trilhões agora. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que dívida é essa? Se nós temos uma dívida que não serviu para investimento no Brasil, como afirmou o próprio Tribunal de Contas, então para que ela tem servido? No Japão, a dívida é para investimentos. Olha lá, aquela ilha lá perdida no oceano, com um clima horroroso. Olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Por quê? A dívida lá é mais de 200% do PIB, mas o juro é negativo e eles investem. Aqui, o TCU falou que a dívida não tem contrapartida nenhuma em investimento. Então, para que ela tem servido? Esse é o trabalho que a Auditoria Cidadã da Dívida vem fazendo desde o ano 2000 e que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Ano passado, a gente lançou essa cartilha, inclusive com o apoio da CBJP. Essa cartilha está disponível, PDF gratuito, tá? Vocês podem acessar. Inclusive, no PDF, os links estão todos clicáveis, vocês podem acessar. É Tá? material de estudo para essa aula, viu? Que você enviou, Exato. Maria Lúcia. Ótimo, Daniel. Obrigada. Viu que você já socializou com o pessoal. Então, o que nós comprovamos ao longo desses 24 anos de dedicação voluntária? Que isso é outra informação importante para falar para as pessoas. A imensa maioria da Auditoria Cidadã é gente voluntária como eu. Nós temos apenas 4 pessoas para cuidar de secretaria, jornalismo e finanças e da nossa associação, tudo. 4 pessoas pagas. Todo mundo é voluntário. E esse trabalho de 24 anos, a gente comprovou que essa dívida alimenta os mecanismos financeiros, ela tem sido um veículo de transferência de recurso público para banco, ela tem sido a justificativa para contrarreformas, para privatizações, para teto de gastos e arcabouço, e consome a maior fatia do orçamento. Ou seja, esse sistema da dívida impede a fraternidade. E aí, por que a nossa proposta é uma auditoria?
Primeiro que para chegar nisso aí, que mecanismo é esse? A gente não pode fazer esse discurso sem provar. Seria uma irresponsabilidade. A auditoria é simplesmente uma ferramenta de investigação, que tem algumas técnicas, mas que qualquer pessoa pode participar, desde que tenha boa vontade, tá? Esse gráfico eu já mostrei antes, lá na introdução, mas eu coloco aqui de novo para mostrar o privilégio da dívida e a necessidade de uma auditoria. Não é porque todas as áreas orçamentárias ficam prejudicadas, tá? Eu fiz recentemente um vídeo que vocês podem acessar também, rebatendo críticas. Por quê? Como esse gráfico ele evidencia o privilégio do sistema da dívida, ele denuncia os mecanismos que visam esconder esse privilégio, ele denuncia que no Brasil o endividamento público não tem contrapartida, não é? Esse gráfico vem sendo atacado, tá? Agora, quem ataca tá, não está prestando atenção nos dados oficiais, porque, como eu falei, esse gráfico é simplesmente o retrato dos dados oficiais. E quando a gente fala a dívida está aí justificando as privatizações, basta vocês olharem a legislação de todas as privatizações que estão lá justificadas na dívida, tem que pagar a dívida. Todas as contrarreformas, o próprio arcabouço, já mostrei até as aspas da exposição de motivos. Então, tudo, esse sistema da dívida está por trás de tudo. Eu deixo aí mais alguns links para facilitar para vocês por que que esse gráfico é tão atacado, tá? Porque se vocês gostarem dessa aula e começar a divulgar para pessoas, vocês vão ver quanta gente vai falar: não, isso não é assim, esse gráfico está errado. Aí vocês vão ler esse artigo aqui, o gráfico está correto, tá? A explicação do gráfico e outros textos aí que rebatem várias mentiras, tá? Vou mostrar os dados de 2023, que é o último ano fechado. Olha só como que a coisa é grave, gente. Em 2023, eu mostrei lá que nós pagamos quase 2 trilhões, né? 1,8 trilhão e tanto. Mesmo com esse pagamento, a dívida aumentou em 2023 732 bilhões. Saltou de 8 trilhões 107 bilhões para 8 trilhões 839 bilhões. Por que que isso acontece? Um dos principais fatores é o juro. Enquanto Estados Unidos pratica taxa real acima da inflação de menos de 1%, a Alemanha também menos de 1%, o Japão negativo, 1,73 negativo, abaixo de zero. No Brasil, gente, nós temos a maior taxa real do mundo. Os jornais falam aí que a gente só está perdendo para a Rússia, mas a Rússia não pode ser comparada com nenhum país nesse momento, porque além de estar em guerra, ela está sofrendo sanções financeiras e econômicas de todas as potências, grandes potências mundiais. Então, a taxa do Brasil é assim, é indecente, tá? Nós temos aí, desse total de 8 trilhões e 800 bilhões de títulos, 2 trilhões 447, ou seja, quase 30% de todo o estoque da dívida interna são títulos públicos que o Tesouro Nacional doa de presente para o Banco Central. E o Banco Central usa esses títulos e usa os juros que recebe do Tesouro para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro. Esse é um dos principais mecanismos que a Auditoria Cidadã vem denunciando, tá? Uma das grandes mentiras que é dita pela grande mídia, praticamente todo dia,
para justificar corte de gastos sociais, é que a dívida estaria aumentando por conta dos gastos sociais. Gente, isso é uma mentira. Eles falam, de 2014 para cá, não teve mais superávit primário. Porque antes de 2014, durante 20 anos, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. E mesmo assim, a dívida explodiu. O que é o superávit primário? Só para lembrar, para quem não está lembrando. Superávit primário é quando a gente arrecada em tributos mais do que todos os gastos sociais e todos os gastos com a manutenção do Estado. Então, sobra o superávit. Em 15 anos, até 2015, até 2014, foi 1 trilhão de superávit. Mesmo assim, nesses 20 anos que acumulamos 1 trilhão de superávit, a dívida saltou de 89 bi para 4 trilhões. Então, o que fez a dívida aumentar não foi gasto social. E a partir do momento em que passou a ser divulgado o tal do déficit financeiro. Primeira informação que eu quero dar para vocês: esse déficit é calculado de acordo com uma fórmula do FMI, que deixa fora várias receitas. Se essas receitas fossem computadas, não teria déficit nenhum. O que o FMI manda fazer? Manda deixar várias receitas fora do cômputo. Receitas que não têm nada a ver com emissão de títulos, tá? O que aconteceu nesse período, então, de 2014 para cá? Dessas receitas que não têm nada a ver com emissão de títulos, lucros de estatais, receitas recebidas dos estados e várias outras poderiam ser utilizadas para investimentos sociais. O que os sucessivos governos fazem? Obedecendo à fórmula do FMI. Destinam para pagar dívida. Então, 2,5 trilhões foram para pagar dívida, usando dinheiro que poderia ter ido para gasto social. Ao mesmo tempo, pegaram 1,380 trilhão de dívida, de dinheiro proveniente de dívida, e gastaram na área social. Os jornais só divulgam essa parte do 1,380 trilhão de dívida que financiou gasto social. Não divulgam essa outra ponta aí de 2,5 trilhões de dinheiro de outras fontes que financiou dívida. No cotejo aí, no encontro de contas, o que a gente tem? 2,5 trilhões menos 1,380 trilhão, a dívida retirou 1,130 trilhão de áreas sociais. Vocês estão vendo a importância de uma auditoria? Esse cotejo aí, a gente só chega nesses dados aí através de procedimentos de auditoria, tá? Bom, aqui é a explicação do diagrama anterior que eu acabei de falar. Outra falácia. Vocês escutam muita gente falando: esse pessoal da auditoria aí está errado, a dívida está sendo só rolada. Aposto que muitos de vocês já escutaram isso. A dívida não é problema. A dívida no Brasil, ela está sendo apenas rolada. Olha só o que através de procedimentos de auditoria também, a gente comprovou. O que é rolagem? Em primeiro lugar, é simplesmente a troca de um título que está vencendo por um título novo. Isso é rolagem. Emite um título para pagar um anterior. Primeira evidência da auditoria cidadã com dados comprovados, dados oficiais. Grande parte dos pagamentos de juros e amortização é feita com recurso que nada tem a ver
com dinheiro vindo de emissão de título. Então, não é essa troca. O título que está vencendo não está sendo pago com um título novo. Ele está sendo pago com dinheiro recebido dos estados, dinheiro recebido de lucro de estatais, de lucro do Banco Central, dinheiro de privatizações, várias outras fontes que não tem nada a ver com emissão de título. Então, isso não pode ser chamado rolagem, tá? O que mais que nós descobrimos? Que, na verdade, não é um título que sai e um título que entra. O título que entra está pagando juros e não está saindo título nenhum. Está pagando juros, tá? Desde 2010, a Auditoria Cidadã vem denunciando isso. Então, ano passado, mais de 1 trilhão de pagamento de juro e amortização da dívida não se encaixam nessa definição de rolagem, tá? Então, isso para começo de conversa. E segundo, a nova dívida emitida é problema, sim, porque em vez dela estar sendo empregada em investimentos de interesse da população brasileira para o nosso desenvolvimento socioeconômico, ela está sendo empregada para pagar juros. Gente, olha o resultado desse modelo. A dívida externa, que muita gente acha que já acabou, esse dado aí é do Banco Central, tá? Fonte Banco Central. A dívida externa total, que engloba, inclusive, a dívida externa privada. Por quê? Porque o Brasil assume a responsabilidade de obter os dólares para o seu pagamento. Então, a dívida externa total já está em mais de 600 bilhões de dólares. E a dívida interna em quase 9 trilhões no final de 2023. Agora, em 2024, já passou 9 trilhões, tá? E o principal fator de crescimento dessa dívida tem sido o juro alto. Esses dados aí do Banco Central comprovam isso. Vocês estão vendo essa linha azul? Essa linha azul é o estoque da dívida líquida do setor público. A linha vermelha é o juro nominal acumulado. O que esse gráfico está mostrando? Que o estoque de juros acumulados supera o estoque da própria dívida líquida. Gente, isso aí quer dizer o seguinte: essa dívida é uma dívida de juros sobre juros, que corrobora o que o Tribunal de Contas falou. Não tem contrapartida em investimento. Não tem. É mecanismo financeiro e juro sobre juro, tá? Por isso que a gente exige uma auditoria dessa dívida. Quanto mais pagamos, mais devemos. Olha esse gráfico aí, gente, dados desde 2008 até agora, até ano passado. Olha o que está contabilizado lá como juros no sistema CIOP, tá? Do Tesouro. Olha o que está contabilizado como amortização. E olha o estoque da dívida. Eu pergunto a vocês, se a gente tivesse amortizando a dívida, o que é amortizar uma dívida? Pagar uma parte da dívida, concordam? Se a gente estivesse amortizando a dívida, o que teria que estar acontecendo com o estoque? Ele teria que estar diminuindo. Olha anualmente o volume de amortizações. E olha o que aconteceu com o estoque. Por que isso acontece? Está ali do lado, ó. O estoque da dívida cresce porque grande parte do juro é paga com recurso obtido com a venda de novos títulos. E esse pagamento é contabilizado erradamente
como se fosse amortização. Então, você paga, emite título para pagar juro, o que acontece com o estoque quando você emite título? O estoque aumenta. Porque emitiu mais título, o estoque aumenta. O estoque ficou aqui. E aí, pagou dívida? Não, pagou juro. Por isso que a gente tem essa excrescência aí. Amortiza uma bolada e o estoque da dívida cresce. Depois vocês podem checar esses dados aí para vocês verem a incoerência. Só essa incoerência aí, gente, já justificaria uma auditoria imediata, tá? E quem que ganha com essa dívida? Quem que está ganhando? Tudo sigiloso. Nós só sabemos os grupos econômicos. O nome do CPF, do CNPJ, sigilo, tá? O que nós temos aí daqueles quase 9 trilhões? Os bancos nacionais e estrangeiros têm 42%, fundos de investimento 20%, fundos de previdência, que inclui inclusive a previdência aberta, privada, que os bancos oferecem, 19%. O governo tem 3%. Outros, nesse outros aí está o Tesouro Direto. Tesouro Direto é pouco mais de 1%. Estrangeiros que não bancos têm 8%. Nesse estrangeiro aí, a gente sabe que está o Jorge Soros, porque o próprio Jorge Soros já deu declaração de que ele investe na dívida brasileira. Lógico. Vocês sabiam que o estrangeiro que compra título da dívida brasileira é isento de imposto de renda? Se qualquer um de vocês comprar título para investir, vocês vão pagar imposto de renda, 15% sobre o rendimento. O estrangeiro é isento. Por que a gente dá isenção para estrangeiro vir aqui especular e elevar o maior juro do mundo? Tem alguma chance, gente, da gente ter uma economia fraterna com esse funcionamento do sistema da dívida? Nós estamos falando aqui de trilhão, é bolada, tá? Para esse ano de 2024, por que o governo está lá correndo atrás de cortar gastos? Olha a previsão de gasto com juros e amortização da dívida, 2 trilhões e meio. Maria Lúcia, 9 horas, Oi. só para te dar o parâmetro do tempo. 9 horas aí, para você já ir para a gente. Tem algumas perguntas já que já fizeram também. Mas pode seguir até concluir, por favor. Tá, eu vou passar rápida. Eu tinha entendido que era para eu falar 2 horas, mas é uma, né? Eu pus muito material Isso, que aqui. aí uma é de debate, isso, é isso. Aham. Nossa, então eu vou passar rápido as telas para vocês verem o material que está aqui, tá? Porque eu falei só de um eixo. Nós temos também a dívida dos estados com a União, não é que já foi paga várias vezes e que continua aí agora com risco no projeto que o Rodrigo Pacheco apresentou de ser securitizada, ou seja, de ser eternizada. Outro risco para os estados é o regime de recuperação fiscal. Quem for aí do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, sabe do que eu estou falando, mas esse aí é um esquema que poderá atingir todos os estados, tá? É uma falácia esse regime de recuperação fiscal. Eu convido vocês depois a dar uma olhada na dívida do estado do Rio Grande do Sul, tem os links aí. Houve um seminário importantíssimo lá da Assembleia Legislativa. A Auditoria Cidadã está apoiando uma campanha pela baixa da dívida do Rio Grande do Sul, que já foi paga, tá? Ela tem que ser baixada. Nós temos combatido esse esquema de securitização de créditos, mas o Congresso Nacional aprovou. Então, agora nos resta lutar para denunciar, ficar de olho nos estados e municípios onde ele for implementado, tá? Por todo esse funcionamento errado, gente, do endividamento público no Brasil, é que nós lutamos por uma auditoria, que, aliás, está prevista na Constituição, e que aquele plebiscito popular no ano 2000, que contou com o apoio da CNBB, da OAB,
da Jubileu Sul e várias entidades da sociedade civil, recolheu mais de 6 milhões de votos, não é? E foi daí, inclusive, que nasceu o movimento da auditoria cidadã, não é? Deixo vários links sobre a política do Banco Central. Essa política de aumento da Selic é uma política que a gente considera suicida. Essa tela aqui, gente, com essa tabela, mostra que a cada 1% de aumento da Selic é um gasto de 55 bilhões de reais a mais. A cada 1%. Esse dado é do próprio Banco Central. Então, assim, o Banco Central subiu há pouco tempo para 10,75. Quantos orçamentos da saúde e educação cabem aí nesse gasto com juros? Vários orçamentos, tá? E, infelizmente, o Banco Central vem fazendo essa política para atender expectativa do mercado. Como ele falou na sua própria ata, o Observatório de Finanças vai divulgar nos próximos dias um documento denunciando as mentiras que estão registradas na última ata do Banco Central. Tá? Nós estamos preparando o documento, está lá aguardando sugestões do pessoal para a gente divulgar. E, infelizmente, o Galípolo, que foi indicado, está votando junto com o Campos Neto, só com muita luta mesmo para modificar isso. E, não satisfeito, o Banco Central quer virar uma empresa. Que tal? Uma empresa regida pelo direito privado. Uma empresa que vai cuidar da moeda, do juro, das reservas internacionais, de toda a política monetária? Como? Não é? Então, tem vários. Isso aqui é a explicação da Bolsa Banqueiro, que depois, na hora das perguntas, se surgir interesse, eu volto nessa tela, tá? O rombo das contas públicas está no sistema da dívida, tá? Por isso é que está faltando recurso para investimentos sociais, tá? Bom, o outro eixo é o modelo tributário regressivo. Hoje, gente, saiu essa notícia aqui, ó. O imposto que os milionários pagam no Brasil é o mesmo imposto do trabalhador, da trabalhadora que ganha 6 mil reais. Que tal? Isso é acaso? Não. São as medidas econômicas que levam a isso, tá? E aí a gente aborda, né? Até aqui tem a comprovação, a gente aborda que a concentração de renda na esfera federal, que fica com quase 70% de toda a arrecadação. Para quê? Para pagar juro. A concentração também no tributo sobre o consumo. A maior parte da arrecadação no Brasil é sobre o consumo, afetando principalmente os mais pobres, que não têm dinheiro para guardar, que são obrigados a gastar. Você pensa bem, mais de 90% da população ganhando até 2 salários mínimos? Essa pessoa consegue poupar? Ela tem que gastar tudo que ela tem para consumir, para sobreviver. E a maior parte do tributo está exatamente sobre o consumo, prejudicando os mais pobres. Tá? Quem vai pagar a conta dessa reforma do consumo? As pessoas mais pobres. E aí aqui a gente fala das isenções, das renúncias e o que a gente precisa fazer para mudar. Tá? O último eixo é o modelo extrativista, tá? O modelo primário exportador do agronegócio e da mineração, que comemora recorde de safra, de exportação, enquanto a maior parte, 40 milhões de brasileiros, estão aí ainda em segurança alimentar. Tem vários links que vocês podem acessar. É um setor que está praticando crimes, como o Dia do Fogo lá no governo Bolsonaro, que foi declarado, né? Anunciaram que ia ser o Dia do Fogo e tocaram fogo no Brasil. E agora, de novo, nas queimadas,
houveram várias comprovações de incêndios criminosos em todo o país, tá? A Associação de Servidores do IBAMA já havia alertado em maio, diante do corte de orçamento, no arcabouço fiscal, o IBAMA perdeu 24% do seu orçamento, um quarto do seu orçamento. Eles já tinham falado, nós não vamos ter como atuar. Isso é gravíssimo. E não deu outra. Vocês viram que vieram as queimadas, a mineração comendo as nossas serras e exportando com isenção de tributos, tá? Tem muito dado aí, gente, para vocês explorarem, tá? Belo Monte, tem até um vídeo aqui importante, a fala do Papa Francisco, né, que há uma verdadeira dívida ecológica que precisa ser cobrada, não é? Mas quando é que vai ser cobrado? Quando houver mobilização social. Então, eu finalizo convocando todo mundo para conhecer essa campanha nacional por direitos sociais, que é uma campanha que visa fortalecer e articular as diversas lutas sociais em andamento no país. Que tem muita luta social acontecendo de forma articulada, nós temos que juntar todo mundo, não é? E já tem várias publicações, vocês podem acessar depois a página dessa campanha. Tem outra campanha, Hora de Virar o Jogo, né, que mostra que a mobilização consciente é que vai virar esse jogo. Né? Enquanto o poder financeiro estiver aí dando as cartas, eles estão dando as cartas de cima para baixo. Nós temos que organizar o movimento de baixo para cima, com ampla conscientização. E aí, em cada eixo, nós listamos as medidas necessárias. Tudo possível, perfeitamente possível de ser realizado, tá? É isso. Tem muita gente que, quando a gente fala de mudar o modelo econômico atual, que é um modelo fracassado, por que fracassado? Se vocês forem olhar a etimologia da palavra economia, ela significa o melhor ajuste entre as receitas existentes e as necessidades. Essa economia que está aí faz esse ajuste, gente? Não, ela faz uma concentração de renda brutal e joga a imensa maioria na escassez. E tem gente que ainda acha que nós somos loucos de querer mudar esse modelo fracassado. Mas a gente está em boa companhia. A gente está em companhia do Papa Francisco e de todo mundo que está inconformado com esse modelo que tem provocado miséria, injustiça, atraso e morte, que não tem nada a ver com a realidade de abundância que existe no Brasil, capaz de garantir vida digna e digna em abundância para todos e todas, tá? É hora de virar esse jogo e aguardo vocês nas redes sociais da Auditoria Cidadã, que vocês não imaginam o esforço que nosso voluntariado faz para produzir diariamente 4 posts nas redes sociais. Nós estamos aí no Face, no YouTube, no Instagram, no Twitter, tem Spotify também, podcasts, então aguardo vocês nas nossas redes. E eu levantei aqui algumas questões que já foram surgindo. A Marilene de Alagoas perguntava: qual é a diferença entre dívida pública, interna e externa? Como cada uma afeta a economia? Quais políticas públicas, depois ele perguntou mais para frente, poderiam auxiliar na melhoria das condições econômicas da população? A Paula Lócio disse: o cidadão comum pode pedir auditoria da dívida? A Helena Mendes, ela diz da incompreensão da afirmação do Lula, que falou que tinha liquidado a dívida. O que ele estava falando exatamente? A Maria Caetano lamentava as consequências dessa perversidade, assustador, mas se o Brasil parar o pagamento da dívida, qual a pior consequência ao ser retaliado? E o Samuel perguntava qual é o valor real de dinheiro que o governo recebe com emissão de títulos por ano. Então, essa é a primeira rodada.
Sim, gente. Bom, em primeiro lugar, muito grata, né, pela participação, pelas perguntas. Bom, primeiro a diferença entre interna e externa. Hoje, essa diferença ela é feita ali pelo Banco Central, porque a externa é uma dívida em dólares e a interna é uma dívida em reais. Mas, se vocês pegarem livros mais antigos, eles diziam que a dívida interna é uma dívida com residentes no país. É uma dívida com gente daqui mesmo, com brasileiros e brasileiras. Vocês viram no gráfico dos detentores divulgado pelo próprio Tesouro Nacional que já não é assim. Investidores internacionais, especuladores internacionais, podem comprar títulos da dívida interna brasileira. Então, esse conceito interna e externa, ele tem que ser revisto, tá? Hoje, por isso que a gente fala em dívida pública, tá? Porque o peso que nos preocupa é a dívida contraída pelo Estado, tanto externamente como internamente. Por quê? É o Estado que vai ter que pagar. E para pagar, o que ele tem feito? Cortado, né, enxugado investimentos sociais, privatizado, contra-reformas, e a gente vivendo aí nessa escassez. Né? Se fosse para pagar uma dívida que está aí em investimentos no nosso desenvolvimento socioeconômico, eu tenho certeza que todo mundo concordaria com o sacrifício. Mas para pagar uma dívida que não tem contrapartida, não dá. Né? Nós temos que continuar exigindo. E aí, eu só não consegui anotar o nome de quem perguntou, gente. Me desculpa, porque foi muito rápido. Cidadão comum pode pedir auditoria? Pode, Isso, a Paula Loss fez. Uhum. tá? Nós, da Auditoria Cidadã, somos pessoas comuns. Por que que cidadão comum pode pedir auditoria? Porque nós é que estamos pagando essa conta. Quem aí que é assalariado ou aposentado, dá uma olhada no imposto que você tem aí no seu contra-cheque. Faz a conta. Se você ganha acima de R$ 6.000, você está pagando 27,5% de imposto de renda. Você está pagando mais de 14% de previdência. Você está pagando IPTU se você mora de aluguel ou se você mora de casa própria. Você está pagando IPVA se você tem algum carro. Você está pagando sobre o consumo mais quase 30% de carga tributária embutida no consumo aí. Tanto é que agora, com a reforma, está lá, entre 26, 28,5%, quase 30% de imposto indireto, embutido em tudo que você consome. Gente, faz a conta de quanto imposto você está pagando, tá? E vivendo num país convivendo com ampla desigualdade social. Alguém aí consegue ser feliz olhando essa população de rua crescente? Essas pessoas abandonadas, destruídas? Alguém consegue ser feliz assim? E com a riqueza que tem no Brasil, gente, isso é inaceitável. Isso não poderia estar acontecendo. Porque a gente é um país que paga juro mais alto do mundo. Por quê? O Banco Central tem mentido para a população. Então, nós é que estamos pagando essa conta, nós é que temos que exigir. A auditoria não saiu ainda, gente, porque quem paga a conta está pagando calado. E quem está recebendo está achando bom demais. Vocês acham que quem está recebendo vai reclamar alguma coisa? Claro que não, está adorando receber isso e ficar cada vez mais rico, né? A questão de Lula pagou a dívida. A dívida que Lula pagou lá em 2015 foi a dívida externa com o FMI. Nós temos vários tipos de dívida externa. Dívida externa com o FMI, com o Banco Mundial, com bancos privados internacionais, que sempre foi a maior parte da dívida, mais de 90% da dívida externa, sempre foi com bancos privados internacionais. Nós temos dívidas com outros países, por exemplo, com a Espanha, com o Japão, com a Alemanha.
nós temos dívidas com outros países. Então, deu para vocês entenderem que são vários tipos de dívida externa? A dívida externa que o Lula pagou foi a dívida externa com o FMI, que era uma dívida de 15,5 bilhões de dólares lá em 2015. Essa que ele pagou. As outras dívidas externas não foram pagas, e nem a dívida interna, tá? A outra pergunta. Há mais de 20 anos estamos denunciando isso e não deu em nada. Claro, gente. É vocês olharem uma questão de correlação de forças. O que é a auditoria cidadã da dívida? Que é praticamente o único movimento que não tira a ré do pé de falar de dívida. Nós somos um movimento de voluntariado, de pessoas inconformadas que não conseguem deitar e dormir em paz se não estiver enfrentando esse tema aí, que é o nó que amarra o Brasil. Então, se a gente consegue acessar os dados, analisar, produzir folheto, produzir cartilha para tentar mobilizar a sociedade, enquanto a gente for vivo, a gente vai fazer isso. Tá? Porque pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Para dar resultado, quem está do outro lado? O poder financeiro mundial. Eu falei lá no início, é o BIS, é o FMI, é o Banco Central, os bancos centrais, né? Então, gente, é uma luta muito grande. É o modelo que amarra o gigante Brasil. Nós estamos falando de uma coisa muito grande. Agora, é impossível mudar? Não. A Islândia mudou, mas aí vocês podem falar, a Islândia é pequenininha, lá não tinha ninguém analfabeto, o povo estava consciente, a conta veio de uma vez e veio fatura para cada família pagar. Lá, quando veio aquela crise que estourou em 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, na Islândia, como a Islândia é um país muito pequenininho, uma ilha, não tinha gordura no orçamento para cortar, como a França, até a Alemanha. Vocês se lembram da austeridade na Europa? Das mobilizações que tomaram conta da Europa? Todos os países europeus entraram naquela de austeridade fiscal. A Islândia não tinha como, porque o orçamento já era extremamente enxuto. O que o governo da Islândia fez? Emitiu uma fatura para cada família. A família recebeu aquela conta que ela tinha que pagar. Aquilo ali mobilizou todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer essa ginástica para mostrar que nós estamos numa escassez inaceitável diante da nossa riqueza, que aqui o modelo tributário está aí sugando o nosso dinheiro. Entendeu a ginástica que a gente tem que fazer? A política monetária do Banco Central, lá foi imediato. A fatura vem para a casa da pessoa. Aqui, para as pessoas perceberem que elas estão sacrificadas, que elas é que estão pagando essa conta, a gente tem que dar essa volta toda sem telas aqui para mostrar, tá? Então, não é uma luta fácil, tá? Nós, claro, Vamos a mais uma rodada, vamos. Maria Lúcia? Só responder quanto recebe. Quanto recebe com a venda Hum. de título, está lá naquela tabela que tem o título, quanto mais devemos, mais pagamos. Ali tem a emissão de título anual. E consequência de A interromper retaliação. Isso. a retaliação. Claro que eles vão ficar nervosos, né? Aliás, diante de um discurso do Lula, o mercado vai lá, sobe juro, não é? Sobe o dólar e tudo mais. Eles vão tentar retaliação. Mas se for um movimento global, que eu digo assim, que pegue a maioria da população brasileira falando e conhecendo profundamente o que a gente tem mostrado, esse jogo vira rápido demais. Como o, o Henry Ford, que é um cara de banco, um banqueiro, falou no século passado. Se as pessoas soubessem como funciona o sistema financeiro,
haveria uma revolução antes de amanhã. Ou seja, agora. Esse é o esforço que a gente vem fazendo. E essa constituição, essa conscientização, gente, realmente move. Move porque tem me movido há 24 anos e move muita gente que participa do nosso movimento, tá? E move assim, com o coração mesmo, para trabalhar de forma voluntária. E não é tarefa fácil. É chata, é árdua. Mas, se não for feito isso, a gente vai continuar aí, assistindo o gigante Brasil ajoelhado no meio dessa escassez. Não dá, né? Maria Lúcia, Pode então ir outra. agora vai ser Rogério e professor Ari que pediu lá no bate-papo, e depois eu tenho mais três que eu tinha anotado e os demais que já se inscreveram aqui. Professor Maria Lúcia, parabéns pelo trabalho magistral da senhora, né? Queria só lembrar que ano passado a gente teve lá na CCB, no Diálogo, a senhora deu a cartilha para aquela garotinha que é minha filha, essa da Economia Francisca e Clara. E, na verdade, eu tenho uma dúvida, né? Até peço desculpa pela minha ignorância, né? Mas eu queria tentar entender, porque eu acho que o material da senhora é super bem explicativo, mas, assim, eu fiquei com uma dúvida bem de ordem prática, né? Eu vou tentar ser bem objetivo na minha questão, né? Por exemplo, o governo, o Estado, ele tem um orçamento, né? Esse orçamento provém da maior parte dos nossos impostos pagos, né? Tá certo? Então, para investir em saúde, ele vai pegar dinheiro desse orçamento, né? Então, assim, a minha pergunta é assim, essa questão da emissão de título da dívida pública, né? Se existe esse orçamento, se existe esse dinheiro, né? Falta dinheiro, por isso que o governo brasileiro precisa emitir título da dívida para que ele possa, né, para que ele possa pagar os gastos com a saúde. Por que que há essa necessidade? Por que que existe essa emissão de título da dívida pública? Acho que foi bem claro, né, que isso alimenta o sistema da dívida, né, e esse cenário de escassez, como a senhora propaga. Mas por que que há necessidade? Se existe um orçamento, existe uma arrecadação, né, e não é pouca, né, a gente sabe, e é algo que falta, é isso que eu queria entender, essa emissão do título público da dívida. Obrigado, viu? Paz Obrigado, e bem. Rogério. Professor Ari, e mais três perguntas que eu vou fazer aqui, Maria Lúcia, e passo para Tá? ti. Ari, por favor. Boa noite, professora Dona Lúcia. Foi um prazer, sou aqui de Pernambuco, cidade de Serra Talhada. Assim, a priori, seria bom, até como sugestão, se a senhora pudesse gravar aí um vídeo com aquela explicação, aquela continuação daquele material de excelência. Eu tenho certeza que vai ajudar mais ainda a gente se aprofundar. Mas a pergunta seria alguns, assim, tópicos. Por exemplo, por que são chamados aqui no Brasil, chamado de paraíso fiscal? Essa é uma dúvida. E por que as grandes empresas não são taxadas, ou talvez não sejam taxadas? Aí dentro seria, por exemplo, diante das normas que o poder capitalista estabelece, ao mesmo tempo que esta classe dominante disputa o orçamento público com suas megas empresas e seus fiéis soldados parlamentares a serviço dessa empresa, desse poder capitalista, desse poder, teria alguma outra saída? A senhora falou da conscientização. E para fechar, seria como socializar essas informações tão importantes acerca da informação do rombo das contas públicas, ao mesmo tempo fazer compreender a lógica do modelo atual econômico, quando o nosso povo não sabe nem mesmo como funciona o ciclo orçamentário municipal? Era essas dúvidas. Muita gratidão. Aí eu coloquei, Maria Lúcia, então, mais três perguntas, né? Uma da IGE, que é justamente essa, né? Quais investimentos ou onde são feitos investimentos do Jorge Soros? Será para o bem da nação ou para seu interesse próprio? Em que projetos e em que grupos? Depois a Rosana. Estão falando em abrir a caixa preta do BNDES. O que podemos encontrar nas contas do BNDES? E Francisca pede para falar um pouco mais sobre a dívida ecológica. Tem números? E agora pode falar, professora Maria Lúcia, e a gente volta a fazer uma terceira rodada depois. Gente, de novo, excelentes perguntas, viu? Eu vou começar
por essa do Rogério, vou seguir na ordem. Primeiro, Rogério, eu fiz questão de dar a cartilha para sua filha, que estava lá atenta ao debate, né? Porque essa geração que está vindo aí, olha, é ela que vai virar o jogo, viu? É ela que vai virar o jogo. É meu neto, você já deve ter escutado o chorinho dele aqui, mas agora ele já dormiu. É meu neto, é essa turma jovem que vem com outra cabeça. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Não, é por que que é assim? Mas por quê? Não aceitam. Então, eu espero que sua filha vá lendo e te perguntando muito, viu, Rogério? Aí você pode ligar para a gente, pode me ligar e que eu vou explicando para ela. Sua pergunta sobre o orçamento é importantíssima. O que que alimenta o orçamento público? Principalmente a receita de impostos. E quando a gente fala impostos, na verdade, são tributos. São os impostos, as contribuições e as taxas, tá? Além dos tributos, o que mais que alimenta o orçamento? As receitas financeiras. Então, quando você emite títulos públicos e vende, essa receita vai para o orçamento. Aquela pizza que a gente divulga, ela engloba a receita financeira. O que mais que alimenta o orçamento? A exploração comercial das atividades estatais. Onde é que vai o lucro da Petrobras? Uma parte do lucro da Petrobras é pública, é público, vai para lá. Do Banco Central, quando dá lucro, quando dá prejuízo também, ele transfere o prejuízo para o Tesouro. Então, tem lá atividade comercial e as receitas das privatizações. Então, nós temos receitas tributárias, financeiras, patrimoniais e comerciais. Tá? Nós temos todos esses tipos de receitas alimentam o orçamento público. E como é que faz a destinação orçamentária? Você já deve ter ouvido falar lá no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Anual. O Congresso Nacional é que tem que votar a destinação do orçamento. Da mesma forma que as assembleias legislativas têm que votar a destinação dos orçamentos estaduais. E as câmaras municipais de vereadores têm que votar a lei orçamentária municipal, a tal da LOA. Então, a lei orçamentária anual é que indica onde pode gastar o dinheiro. Agora, tem um detalhe. Quando a Constituição foi votada lá em 1988, algum de vocês se lembra de uma notícia que foi denunciada até pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que o Nelson Jobim se gabou de ter incluído alguns dispositivos na Constituição? Vocês se lembram disso? O professor Rezende, da UNB, e o Benayon, que eram assessores parlamentares na época, deixaram um texto escrito, Anatomia de uma Fraude à Constituição. Um dos dispositivos, gente, desses contrabandeados, que não chegaram a ser votados em 88, é um dispositivo que diz que o Congresso Nacional não poderia mexer, fazer emenda no gasto com a dívida. Isso aí tem prova. Recentemente, tem um engenheiro voluntário da Auditoria Cidadã que arregimentou lá uns advogados para entrar com uma ação no Supremo. Você sabe qual foi o despacho? Realmente está comprovado que o artigo não foi votado, mas ele passou a fazer parte da Constituição e nós não podemos fazer nada. Como assim? Se foi aprovado? Se foi comprovado? Então, hoje, o sistema, por isso que lá, quando eu falo das engrenagens, eu incluo o sistema legal. Eles tentaram amarrar tudo. Nós vamos ter que virar isso aí, gente.
e só com muita, muita, muita mobilização social consciente, tá? Então, Rogério, quando você coloca tudo aquilo no orçamento, nós temos dinheiro mais que suficiente para investimentos em saúde, em educação, para transformar isso aqui no Brasil em educação deslumbrante, saúde de excelência. Mas por que que isso não acontece? Porque o mesmo sistema vai lá e vota um teto. Não pode gastar mais do que o teto. Por quê? Tem que ter dinheiro lá para o juro deles, tá? Vão lá e votam, que seria uma irresponsabilidade enfrentar esse sistema. Então, gente, nenhum presidente vai enfrentar isso se não tiver respaldo popular. E o respaldo popular vai depender da conscientização de todo mundo que está aqui, tá? Eu espero ter respondido, Rogério. Depois você pode voltar se não tiver. O Ari, por que que o Brasil é Respondeu tudo, considerado obrigado. paraíso fiscal? Por quê? Um exemplo eu já dei. O Jorge Soros lá vem aqui, compra título da dívida e recebe o maior juro do mundo e não paga imposto. Paraíso fiscal é isso, gente, é isento. Empresas grandes, os donos de bancos, inclusive bancos estrangeiros que operam no Brasil, apuram um lucro de bilhões e bilhões. Vocês estão vendo, todo ano é recorde de lucro de banco. Mais de 100 bilhões de lucro. Lucro, depois de deduzida todas as despesas. O que que eles fazem com esse lucro? Eles reinvestem na atividade para baratear as tarifas para o povo, para baratear o juro? Não. Eles pegam esse lucro e distribuem para o sócio. Essa distribuição é isenta. Por isso, aquela notícia de hoje, que os milionários pagam o mesmo imposto que quem ganha 6 mil reais. Porque eles só pagam sobre outras rendas, sobre o lucro eles não pagam. Tá? Então, a, a tributação aqui no Brasil é de cabeça para baixo. É um modelo desenhado para concentrar renda. Quem é rico fica cada vez mais rico. E quem é pobre ou trabalhador, trabalhadora, tem boa parte da sua renda distribuída, como eu já elenquei aí. Nós temos claramente, como você falou, Ari, uma disputa do orçamento. E como socializar isso? A Auditoria Cidadã vem procurando fazer isso, confiando na capacidade das pessoas compreenderem. E eu te digo, a nossa experiência prova que isso é possível. Nós temos pessoas que hoje são palestrantes, que há 20 anos atrás não faziam ideia do que era orçamento público, do que era superávit primário, do que era dívida pública. E hoje elas dão palestras, são convidadas em universidades, em Ministério Público, tá? Então, se a pessoa tiver boa vontade e quiser se apropriar desse conhecimento, está tudo aberto na página da Auditoria Cidadã. A página da Auditoria Cidadã não é daquelas que para acessar você tem que pagar, não. Tá? Você pode ir lá e acessar o link que não abrir, vocês me ligam. E fala, por que que esse link não está abrindo? Porque deu algum tilt no site lá. Mas é tudo gratuito, tá? Então, quem quiser vai absorver. Agora, o desafio é enorme, né? Vocês viram hoje, lá em São Paulo, aprovar a privatização das escolas? Para quem? Para uma empresa especializada em cemitério. Vocês viram isso, gente? É assim, é de doer. O que uma empresa especializada em cemitério quer comprar as escolas públicas de São Paulo? Para sucatear. Não tem interesse em formar a população brasileira. Agora, se esse conhecimento não for
divulgado, a gente vai ficar aí nessa dicotomia, sabe? Fulano, ciclano, como se a disputa fosse entre pessoas. Claro que tem pessoas e pessoas e que a gente tem que falar nisso também. Não estou dizendo que não tem que falar, não. Mas não pode ficar só aí. Tem que entender desse modelo, tá? A Ige, né, que falou dos investimentos do Jorge Soros. Olha, é tudo sigiloso, Ige. A gente só sabe que o Jorge Soros é investidor aqui porque ele fala que é. Se, nem para a CPI da dívida, você sabe que uma CPI tem poder de polícia. Houve uma CPI da dívida em 2009, 2010 na Câmara dos Deputados. Essa CPI apurou a mesma coisa que lá no Equador nós apuramos. Mas lá houve vontade política. O Rafael Correa peitou, enfrentou. E o que aconteceu? Qual foi a represália? Os bancos aceitaram receber os 30%, porque eles sabiam que se fosse levado em conta o nosso relatório de auditoria, eles não teriam que receber nada. Eles teriam que pagar, devolver dinheiro. Então, agora, por que lá teve vontade política? Porque teve muita pressão social. Tá? Rosana, BNDES. Infelizmente, você pode olhar no site do BNDES. Quem financia o BNDES? Dinheiro do FAT, que é dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e dinheiro de título da dívida pública. Uma parte do que o governo arrecada com o título da dívida vai para o Tesouro e vai para o BNDES. E olhem lá no site quem o BNDES tem financiado. Historicamente, não estou falando nesse governo, não. Porque até que nesse governo atual andou financiando algumas empresas pequenas. O BNDES, gente, historicamente tem financiado as privatizações do Brasil. Empresa de energia lá do Rio Grande do Sul foi privatizada por R$ 100.000. 100 mil. Provavelmente quem tem uma poupança grande aí poderia ter comprado 100 mil. Você sabe o que aconteceu poucos dias depois da privatização? O BNDES deu mais de 300 milhões de financiamento para essa empresa. A mesma coisa aconteceu em Alagoas, a mesma coisa aconteceu em vários estados do Brasil. Tá? Então, o BNDES tem financiado as privatizações e tem investido a maior parte em empresas grandes, inclusive no agronegócio. Tá? Então, isso é lamentável também. Tá? Sobre a dívida ecológica, olha, esse é um tema que demanda uma dedicação grande dos ecologistas no Brasil. A Auditoria Cidadã vem tentando fazer alguma coisa, mas tem que ter pernas, sabe? Para cuidar da questão de valoração ambiental, porque dívida ecológica não tem nada a ver com colocar preço em rio, preço em floresta, essas coisas não têm preço, mas tem valor. Concordam? Tem valor. Então, quem vai lá e destrói uma mata, polui um rio. Olha o que aconteceu, gente, com a Vale em Minas Gerais. Matou o Rio Doce, tem partes do Rio Doce que não serve para mais nada. Água contaminada, tudo em volta. Populações indígenas, o Ailton Krenak tem denunciado isso. Populações indígenas dizimadas por causa da contaminação, que está lá até hoje. Essa conta tem que ser cobrada. Não é dizer, o Rio Doce valia tanto, você tem que pagar. Não! É colocar em termos de valor e cobrar de quem só entende essa lógica. Eles não entendem a lógica de que ao matar um rio, eles estão matando a vida. Eles estão comprometendo a vida de pessoas e a vida
da natureza e até a sobrevivência do planeta. Eles não entendem isso. Eles só entendem se você chegar lá e falar: você tem que pagar 300 bilhões de dólares agora. Se você não pagar, você vai preso. E isso, dívida ecológica, é uma coisa que todos nós podemos cobrar, sabe por quê? Olha lá o artigo da Constituição. Só tem um artigo lá que fala do meio ambiente. Um. Eu acho que é o 225, né, gente? Acho que é o 225. Um só que fala a proteção, a defesa, o cuidado do meio ambiente, não é com essas palavras, tá? Eu estou falando aqui do que eu lembro. A defesa do meio ambiente é obrigação das instituições públicas, dos órgãos e de todas as pessoas. Todo mundo é responsável pelo meio ambiente. Então, se nós somos responsáveis, somos responsáveis perante a Constituição. Nós podemos cobrar. E o Equador já cobrou uma fatura de dívida ecológica da Chevron e recebeu o dinheiro. Olha como o Equador está avançado, gente. Já fez a auditoria da dívida, já cobrou dívida ecológica, tá? Agora está lá bagunçado, né? Porque teve traição, teve vitória de banqueiro para ocupar a presidência, mas nos anos de Rafael Correa, olha a revolução que aconteceu lá. Por quê? Porque teve pressão popular e teve vontade política. É isso que a gente precisa construir aqui no Brasil, de baixo para cima, tá? Maria Lúcia, E, mais duas isso é rodadinhas possível. Já rapidinhas. aconteceu no Equador, por Aham. que não vai acontecer aqui? E E você eu vê que a costumo reação foi falar... dos banqueiros, né? Oi? Lá no Equador. E a reação veio dos banqueiros, né? Que Veio. foram para tomar o poder novamente. Então a gente Foram, percebe abriram uma essa. denúncia contra o É, Rafael Correia, uma denúncia absurda, não é? logo, Mas antes logo. disso, aconteceu muita coisa lá. Os investimentos aconteceram, não é? Por que que acabou tendo essa virada lá no Equador? Porque o Equador ficou sozinho também. Se outros países da América Latina tivessem se levantado e feito a mesma coisa, o jogo já tinha virado. Então, como ele ficou isolado, ficou fácil, Enfraquecido. Uhum. ficou enfraquecido. Nós temos que também, eu sei, Daniel, que você está aí nessa articulação da América Latina, nós precisamos articular nossa pátria grande, É. entendeu? Nossos irmãos latino-americanos e irmãs, temos que dar as mãos, porque a nossa história é parecida demais, tá? É Muito, muito muito. parecida. Aqui no Brasil é pior, tá? Porque o Hoje Brasil é tivemos rico reunião demais. da rede, inclusive, e o tema da dívida apareceu aí para a gente pautar, para não ficar com o Jubileu da Esperança só do povo fazendo romaria e viajando para Roma, né? Então, agora, mais uma rodada de falas, né? José Laércio, depois Marcos Barreto, Marco e Ricardo, se tiver entre nós. E eu leio uma pergunta lá. Vamos ver se dá para fazer mais duas ainda. Rapidinho, gente, por favor. José Laércio, coragem. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Boa Parabenizar a noite. professora. Eu sigo o site e as redes sociais que ela foi falado. Assim, a minha pergunta é sobre se seria possível limitar exclusivamente a taxa de juros da dívida pública, uma vez que quando assisto alguns jornais, eu falo de os economistas falando lá em algumas é, é, de limitar para algumas específicas, se não poderia também trabalhar já essa limitação da taxa para exclusivamente para a dívida pública. E, professora Maria, uma coisa que me incomodou quando está lá um dos pilares, eu entendi o que está escrito, mas a palavra extrativista. Eu sou extrativista, o povo da Amazônia é extrativista, os indígenas, os quilombolas. Aqui, porque o extrativismo para nós é o nosso modo de vida, de conviver com a floresta e a partir da nossa ancestralidade que vem conduzindo a floresta de forma sustentável há muito tempo. Eu entendi o que está escrito lá,
mas a palavra não incomoda só a mim, mas como todo o nosso território, com quem eu converso sobre isso. Porque, na verdade, o agronegócio, as grandes empresas, eles não praticam extrativismo. Eles praticam a destruição, a exploração, o terrorismo do meio ambiente. Então, só deixar em evidência essa situação que nos incomoda muito quando usa a palavra extrativismo dessa forma. Obrigado. Zé Alessio, obrigado. Então, agora, Marcos Barreto, por favor. É, Boa noite, Maria Lúcia. Eu quero te cumprimentar, como todos, te agradecer pelo seu inconformismo, porque ele é contagiante. E isso é muito bom. É o seguinte, lendo a cartilha, da dívida externa, da dívida pública, eu fui visitar ontem o Congresso Nacional, né? Entrei lá no site para buscar algumas informações, queria que você me ajudasse a compreender melhor, né? Duas questões. Uma é em relação ao PLP 104, que prevê, enfim, a prática máxima de juros de 12% e prevê também o fim da remuneração diária dos bancos, né? A informação sobre enfim, a tramitação é frustrante porque em agosto de 2022 foi dada entrada, em 3 dias chegou nas comissões e não tem mais informação nenhuma, não sei informação de que estão aguardando até hoje, 2 anos depois, a indicação de um relator para começou a funcionar. É isso mesmo? Quer dizer, é frustrante desse jeito ou você tem mais alguma informação sobre isso? Outra coisa que eu vou ser rapidinho, Por que me favor. chamou a atenção, é a Frente Parlamentar sobre o Limite de Juros e a Auditoria Integral da Dívida Pública. Também, enfim, 2023 agora, foi registrada essa frente, né? A Melchiona, enfim, do Rio Grande do Sul, 200 parlamentares, inclusive gente de direita, que até me surpreendeu, apoiando, mas também não há mais informação nenhuma, e eu não tenho acompanhado nenhuma atividade dessa frente pela imprensa, nem a imprensa corporativa, nem a imprensa, enfim, do campo da esquerda. Eu queria que você me situasse, é isso mesmo? Quer dizer, é frustrante assim, ou a gente tem alguma novidade em relação a isso? Bom, Obrigado, Marcos. Então, agora é Marco e depois Joilson. E o Ricardo, se estiver presente. Marco. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Professora Maria Lúcia, parabéns pela sua coragem, pela sua aula, pelo seu trabalho aí de 24 anos, né? Mas eu queria. A minha pergunta vai no sentido daquilo que a senhora falou de vontade política. E aí, a vontade política não é só, é do povo, claro, porque isso aí, essa transformação não vai vir de cima, mas é também das lideranças políticas. E elas, nesses anos todos, raras exceções, vimos aí, ó, acabou a campanha municipal, ninguém dá uma palavra nisso, que afeta também os orçamentos municipais. E o seu estudo, então, ele vai mostrar para nós que há uma inversão, né, tributária com privilégio do sistema da dívida. Os políticos, ninguém, né, todo mundo quieto. Ele traz, né, e eu acho muito interessante, é aquilo que o Darcy Ribeiro falava, é um país do impedimento, né? É um país do impedimento. A senhora e a Auditoria Cidadã da Dívida ingressaram no Poder Judiciário e tiveram vitória na primeira instância. Depois eu queria que a senhora contasse para a senhora ver como que a gente vive um momento difícil. Quem recorreu, né? Eu li que a mesa da Câmara recorreu, a presidência da República recorreu. Então, eu acho que isso tudo, essa confusão, né, que a gente vive, causa também uma dificuldade de levar a mensagem para a população. Porque se as lideranças políticas do campo popular, né, não ficam quietinha,
né? Não muda nada. E quando se fala em dívida ecológica, a gente teve um professor aqui do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, que participou do IPCC. Ele diz o que o IPCC já fala. 2030, nós não vamos zerar a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o CO2. 2050 está ali, professora. A Terra já vai dar sinais graves da sua inabitabilidade. Então, eu queria que a senhora dissesse para mim, né, como que a senhora vê, como é que a gente organiza o povo se as lideranças estão tudo obedientes, né? Estão tudo quietinha. É isso que eu queria que a senhora dissesse. Muito obrigado, parabéns, viu, professor? Obrigado, Marco, Joilson e Ricardo. Obrigado, Daniel. Vocês me ouvem bem? É, Sim. desculpem é que eu tô aqui direto da rodoviária de Fortaleza para pegar um busão para ir para Parnaíba daqui a pouco. Mas só parabenizar a Maria Lúcia, é um prazer tê-la como professora aqui, né? Eu que, bom, acompanho a auditoria desde 2003, que eu faço parte da Rede Jubileu Sul Brasil, a que você já fez referência, né? Então, toda essa revolta aí que muitos aqui sentiram, né? Eu já sinto há bastante tempo e fico feliz que você possa causar esse sentimento, né, em muitos dos colegas aqui presentes, porque acho que é isso que a gente precisa, né, causar essa revolta para que mais e mais pessoas possam se somar a essa tão necessária luta. Bom, iria pedir que você comentasse, né, aquele caso da fraude do Nelson Jobim, e eu espero sinceramente que um dia esse maldito pague por isso, porque isso foi um dos maiores crimes contra essa nação, a fraude que esse senhor causou, né, fraudando aquele artigo da Constituição. Mas como você já comentou, gostaria que você, se tiver tempo, comentasse muito rapidamente melhor esse lance de que o Banco Central, né, quer se tornar uma empresa agora. Putz, é uma outra loucura isso. Então, se você tiver um tempinho então, de comentar um pouquinho isso, eu agradeceria. E também, talvez, não sei se vai dar tempo de colocar aqui, mas talvez depois disponibilizar para o pessoal algumas informações de como as pessoas aqui poderiam talvez articular núcleos da auditoria cidadã da dívida nos seus estados, nos seus municípios, porque acho que isso é perfeitamente possível, né, que essa discussão ela continue a partir da criação desses núcleos. Tem vários núcleos de auditoria já em muitos lugares do Brasil, então você poderia talvez, se não já tiver, né, talvez fazer um materialzinho de como as pessoas poderiam constituir núcleos para que essa informação, né, esse processo possa ser, então, aprofundado e, enfim, a partir desses núcleos, a auditoria, essa luta tão necessária, ela possa ser fortalecida. Muito rapidamente, acho que seria isso. Mais uma vez, parabéns por todo o material que você nos colocou à disposição. Maria Lúcia, eu tenho o seguinte desafio aqui, né? Agora você passaria a responder essa rodada, né? Tem o Ricardo que ainda não falou, e aqui eu tenho 8 questões. Eu estou querendo sugerir, depois você responda essas questões, e depois as outras a gente encaminha a resposta que você der para os estudantes, porque realmente a gente também, assim como a gente respeita o horário de início, a gente quer respeitar o final também, né? Não sei se a gente poderia Certo, fazer essa mediação, né? com certeza. Você pode Obrigado. me enviar depois que eu respondo, mas aqui eu já queria Por favor. acatar, viu, Zé Laércio, a crítica em relação ao extrativismo. Vamos corrigir lá, e eu quero que você me ajude. Qual palavra que eu coloco lá para caracterizar o que a gente quer caracterizar? Que é essa extração, nessa destruição ambiental provocada pelo grande agronegócio de exportação e mineração, né, que está comendo as nossas serras e deixando buracos contaminados para todo lado, né? Me ajuda aí, tá? E já está acatada a crítica, vamos melhorar. Não tem nenhuma participação, ô Daniel, que eu não aprenda. Isso é que é bacana, tá? Isso É que é uma bom. troca. Aham. Isso que o nome é esse mesmo, roda de conversa, que é de lá para cá também. A questão do limite do juro no Brasil, que o Laércio perguntou, o Marcos Barreto já citou o projeto de lei 104 de 22, que nasceu, inclusive, no âmbito do Observatório de Finanças. Foi a discussão no âmbito do Observatório de Finanças, da CBJP,
que surgiu uma proposta legislativa. A gente apresentou essa proposta legislativa na Comissão de Finanças, na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. O projeto teve relator lá, foi até o deputado Pedro Kizai, lá de Santa Catarina. Ele submeteu ao plenário da Comissão Legislativa, foi aprovado por unanimidade. Foi uma das sessões de maior presença da história da Comissão de Legislação Participativa, presença unânime, e foi aprovado. Só que aí ele foi para a Comissão de Finanças e Tributação. Lá, o deputado de Minas Gerais, também do PT, Paulo Guedes, não é o Paulo Guedes ministro, não, é o deputado Paulo Guedes, lá de Minas, assumiu a relatoria, chegou a nos convocar para ajudar a fazer o relatório. Depois ele abriu mão da relatoria. Por quê? Teve uma sessão lá com a presença do presidente do Banco Central. E qual foi a negociação? Os bancos entraram com um projeto para limitar o juro do cartão de crédito. Você lembra que no Brasil não tinha limite nenhum? Tinha bandeira de cartão de crédito cobrando mais de 1000% de juros? Eles se comprometeram a limitar a 100% do valor da dívida. E o troco para eles limitarem o cartão de crédito, o juro de cartão de crédito, a 100% do valor da dívida, é que aquele projeto lá ficasse lá, não andasse mais. Então, ninguém está pegando esse projeto, entendeu? Quer dizer, tem de novo, esse projeto só vai andar com mobilização social e pressão. A Frente Parlamentar, ela já fez seminários, 2 ou 3, e o último foi lá o da dívida do Rio Grande do Sul, que tem uns 2 meses. E aí a presidente da frente, que é a Fernanda Melchione, deu à luz, né? Ela teve uma filhinha. E isso aí, claro, deu uma quebrada no fluxo, não é? Mas a gente tem que respeitar aí a vinda da Dandara para o mundo, e ela está lá cuidando dessa questão. Mas vai continuar, viu? Esse ano ainda a ideia era fazer uma atividade, né? Claro que também o calendário político das eleições municipais deu uma atrapalhada também, não só nessa, em todas as frentes, tá? A questão da vontade política que o Marco trouxe é importante. Darcy Ribeiro, eu vivo citando ele, uma outra frase histórica que ele tem: Deus me livre de estar do lado de quem nos venceu, porque a gente leva uma derrota atrás da outra. Mas a gente sabe que o nosso inimigo é muito grande, é muito corrupto, Deus que nos livre de estar do lado dele, né? Então a gente segue a luta. Com relação ao judiciário, nós tivemos uma ação impetrada pela OAB diretamente ao Supremo. O Supremo demorou 20 anos para dizer que a forma da ação não era correta. 20 anos. E isso depois de várias audiências, depois de vários procedimentos internos. Então, assim, foi o ministro Barroso, que não por acaso está citado lá naquela lista da CC5 do Banestado. Ele julgou para o arquivo, sem analisar o mérito. Só falou que a forma não era adequada. A outra ação foi julgada pela 14ª Vara Federal de Brasília. É uma sentença que a gente considera na Auditoria Cidadã como um troféu, porque acatou a legitimidade da Auditoria Cidadã de entrar com a ação civil pública e acatou que a dívida é responsável pela escassez no Brasil. Depois vocês dão uma olhada, está tudo no site da auditoria. Na segunda instância, gente, no tribunal, nós visitamos os 3 desembargadores, levamos material, explicamos tudo, foi uma equipe nossa. No dia do julgamento, os 3 desembargadores, de cabeça baixa, uma decisão de meia página para dizer que o judiciário não pode dar ordem ao legislativo. Não é uma questão de dar ordem, é uma questão de que a auditoria está prevista na Constituição, então não vale? Então o que está na Constituição não vale? Eles deram aquela decisão, gente, com vergonha.
com vergonha, de cabeça baixa, não tiveram coragem de encarar o nosso pessoal que estava lá assistindo. Claro que a gente recorreu, né? Vamos ver o que vem aí para frente, tá? Joilson, a fraude do Nelson Jobim. Anotem o artigo. Anatomia de uma fraude à Constituição, tá? Anatomia de uma fraude à Constituição. E na página da auditoria, vocês podem fazer uma busca com artigo 166, que é o artigo da Constituição que amparou essa fraude. Vocês vão ver a ação judicial que eu citei, recente, iniciada lá no interior de São Paulo, que chegou ao Supremo e foi arquivada dessa forma também vergonhosa, tá? Isso tudo mostra o atraso, né, em que a gente está, né? A questão do Banco Central querer virar empresa é uma proposta de emenda constitucional, é uma PEC 65. Vocês podem também dar busca na página da Auditoria Cidadã, que vocês vão achar vários posts tratando dessa PEC 65, na página do Sinal também, que é o pessoal do Banco Central que está contra essa PEC. Servidores do Banco Central estão contra a PEC 65. Vocês podem olhar lá também. E, por último, agradecer muito essa dica do Joilson aí dos núcleos. Viu? Estamos de braços abertos lá na página da Auditoria Cidadã. Já tem algumas instruções. Se vocês entrarem lá em Quem Somos, vocês vão ver lá os núcleos nos estados. E eu vou pedir para colocar lá um material para essa formação de núcleos, para fazer contato com a gente, viu? Amanhã eu vou pedir o nosso pessoal para ajudar nisso, Joilson. Eu tive que correr com essa resposta para obedecer o meu coordenador geral, Daniel Seidel, que pediu tempo, mas e também não cansar demais vocês, né? Encerro, gente, dizendo, né, que essa indignação que fez parte aí de vários comentários de vocês, meu objetivo não é deixar ninguém indignado, tá? Eu simplesmente mostrei o que está aí. Teve uma vez até que foi muito engraçado, eu estava num debate no Senado e alguma autoridade lá do Banco Central achou um absurdo que eu julgasse aquela enxurrada de dados que estavam deixando as pessoas indignadas. Eu falei assim, eu não criei nenhum desses dados. Esses dados são a realidade que estão aí. Agora, eles estão muito escondidos. As pessoas precisam enxergar e mostrar que tem jeito de enfrentar isso aí. Tem jeito. O Equador enfrentou, daquele tamanho, enfrentou, a Islândia enfrentou, e várias outras, né, em vários outros períodos da história. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas fez a primeira auditoria da dívida. E não foi por acaso que, apesar de todas as contradições do governo dele, ali nasceram os direitos sociais, nasceu a Previdência Social, nasceu a Petrobras, CSN, um monte de coisa. Juscelino expulsou o FMI, que logo no início do governo dele chegou lá e falou que ele não podia construir Brasília, que ele tinha que fazer superávit primário. O ministro de Relações Exteriores dele era gente, Celso Furtado. Celso Furtado ficou lá botando pano quente porque ele chegou a xingar até palavrão, expulsou o FMI da sala. Então, gente, tem jeito. Tem jeito, nós precisamos enxergar a abundância que tem no Brasil e exercitar nossa indignação para lutar, não para ficar bravo, chateado, com raiva, para lutar. Revoltado só. Como todo mundo aqui luta, tá bom? Precisamos só dar as mãos. Muito obrigado, professora Maria Lúcia.